que os europeus cruzaram os oceanos, conquistaram impérios e redesenharam o mapa do mundo, enquanto os povos da África, das Américas e da Oceania foram colonizados, escravizados e exterminados? Foi porque os europeus eram mais inteligentes, mais fortes, mais avançados? Claro que não. George Diamond, no livro Armas, Germes e Aço, parte da desconcertante pergunta, aparentemente simples, mas que se revela complicada quando investigada. A pergunta é: por que foram os europeus que conquistaram o mundo e não os africanos, os chineses ou os maoris da Nova Zelândia? Segundo Diamond, a resposta não está necessariamente nas pessoas, mas nas plantas, nos micro-organismos e na geografia dos continentes. O fato do continente eurasiano ser um território com a maior extensão de leste a oeste favorece uma maior discrepância entre os regimes climáticos para uma latitude menor. Isso é, uma extensão norte-sul que não se compara à da América, que, por exemplo, a gente tem regiões extremas no norte e no sul com invernos rigorosos e condições de vida completamente fora de questão, incomparáveis às regiões de clima mediterrâneo ou de clima temperado no território europeu. A possibilidade de comunicação entre esses territórios europeus e entre as comunidades, sem muitas barreiras geográficas intransponíveis, permitiu a difusão das culturas, técnicas e produtos de cada uma das comunidades que ali nasceu. Outro fator curioso é a biodisponibilidade da Eurásia. O número de animais e plantas domesticáveis com grande quantidade de nutrientes e facilidade para o convívio com a comunidade. E não só isso, como o cruzamento entre as espécies de vegetais e animais permitiu não só desenvolver a agricultura, a pecuária e o pastoreio da região, como também, ajudados por regiões como a do Crescente Fértil, garantiu a seleção dos melhores frutos, plantas e espécies animais e vegetais, como sementes, onde você conseguia cruzar as espécies diferentes e garantir as melhores qualidades pela seleção artificial das mãos humanas, onde cada fruto cumpria um objetivo, onde cada animal servia a um propósito. A chegada de artigos como a pólvora, que veio lá da extrema China até o extremo oeste da Europa, como Portugal e Espanha, prova a comunicabilidade entre cada uma das regiões desse território eurasiano. E foi essencial para o desenvolvimento das armas que permitiram os europeus sobrepujarem os povos ameríndios, os povos asiáticos, africanos e das ilhas da Oceania. Para reparar. Ao passo que as civilizações da Europa já passavam pela Idade do Bronze, os povos das Américas sequer sonhavam com o desenvolvimento da metalurgia avançada. Cortando para a América, a base alimentar deles se limitava ao milho, à mandioca, ao feijão, à abóbora, com um baixo teor de proteínas e um rendimento menor por hectare de terra. E os animais? Bom, a única espécie domesticada em toda a Mesoamérica era o cachorro. Nos Andes até tinha as lhamas e as alpacas, mas elas não puxavam arado, não produziam leite e só existiam em altitudes específicas. Na África, por sua vez, eles tiveram acesso ao sorgo, ao mileto e ao inhame, que eram 5 cultivos resistentes, mas eram pouco produtivos. E os grandes animais da savana, as zebras, antílopes e búfalos, nunca foram domesticados, porque eram agressivos demais, ou porque eles têm um instinto de fuga natural que dificulta o pastoreio. E a Oceania? Era pior ainda. A maior parte das ilhas do Pacífico não tinha nenhum grande animal domesticável. A agricultura era baseada em coco e os animais levados eram porcos e galinhas. Esses animais em específico, eles foram trazidos lá da Ásia por navegadores austronésios. Enquanto isso, na Eurásia, os bois já puxavam arados, as vacas forneciam leite e os cavalos aceleravam o transporte, a guerra e a agricultura em todo o continente. A partir do momento em que o alimento estava garantido, foi possível a criação de comunidades organizadas, em que alguns ficavam responsáveis por produzir a comida e outros poderiam administrar o grupo, fazer comércio ou desenvolver novas técnicas e tecnologias para o avanço de toda a comunidade. A partir disso, surgiram os governos e as formas de organização, partindo desde os clãs e grandes famílias até os governos centralizados e impérios. Uma revolução nesse contexto foi a criação da escrita, que permitiu a administração através da segurança trazida pelo fato da lei agora ser escrita e facilmente consultável, por agora ser possível armazenar o conhecimento e você espalhar ele através de textos, e por ser possível organizar o comércio e planejar a produção através de anotações e acordos escritos. A biodisponibilidade de animais favoráveis trouxe mais uma vantagem aos povos euroasiáticos. A convivência com animais domésticos e do campo os expuseram a tantas variedades de micro-organismos, parasitas e germes causadores de doenças, que entre os que foram capazes de sobreviver, surgiram comunidades de povos resistentes e capazes de passar os seus genes, aqueles com capacidade para combater esses germes, que assim passaram para as próximas gerações e que, contaminados por esses organismos, espalharam e exterminaram populações inteiras no momento em que esses povos colonizaram os povos da América,
da Oceania, da Ásia. O fato de os povos e civilizações organizadas estarem sempre em um convívio direto também assegurava a disputa política, militar e técnica de cada comunidade, em uma busca pelos melhores recursos, pelas melhores tecnologias que era possível desenvolver na região. Regiões como a do Mediterrâneo foram essenciais para o desenvolvimento da cartografia e do avanço das técnicas de navegação e de comércio. O simples fato de existirem tantas ilhas, penínsulas e rios não só permitia a comunicação entre os povos, mas também a competição entre eles. Um momento decisivo foi a destruição de Cartago pelo Império Romano, quando Roma venceu a última das guerras púnicas. A partir daí, a circulação de técnicas agrícolas e principalmente conhecimentos náuticos se intensificou muito, principalmente para o Império Romano, que era fraco nessa questão marítima. Os romanos pegaram emprestado dos gregos, dos egípcios, dos fenícios e agregaram tudo isso ao seu modo organizacional e de infraestrutura, a sua organização jurídica e a sua escrita jurídica, em especial hoje, base para muitos sistemas e legislações do mundo. Tamanho foi o desenvolvimento desse material jurídico, principalmente nos países e nos povos de línguas latinas. Em contrapartida, na China, após a morte do imperador Yongle, da dinastia Ming, que patrocinou expedições pelos oceanos Índico e Pacífico, os seus sucessores mudaram radicalmente a política externa, em razão do temor da elite burocrática pelo contato com as culturas que eles acreditavam que eram bárbaras, e a dependência de produtos vindos de fora. As expedições foram interrompidas, e os estaleiros e grandes navios chineses, até maior que as caravelas europeias, foram desativados e os registros náuticos foram destruídos ou esquecidos. A China passou a se fechar ao mundo externo e a se concentrar em ameaças externas e nas fronteiras terrestres do seu território, onde tinham ameaças como os mongóis e os manchus. E aí, me diz, você gostou do vídeo? Então deixa o seu like e compartilha com alguém que gostaria de saber mais sobre e comenta aqui embaixo. Você realmente acha que essa história seria diferente se os incas, por exemplo, tivessem à sua disposição mais animais domesticáveis? Se a varíola tivesse surgido na América, como teria sido? Ou se a China não tivesse se fechado para as outras nações, a gente veria um mundo diferente? E lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.